Antes de mergulharmos nesta poderosa história, respire fundo e ouça até o fim. Porque o que Deus fez na vida de Lázaro, Ele ainda faz hoje. Se essa mensagem tocar o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa de um milagre e se inscreva neste canal, porque aqui a fé é renovada todos os dias. Agora, ouça com atenção. A história de Lázaro está prestes a recomeçar. Em Betânia, uma pequena aldeia perto de Jerusalém, o ar estava pesado. Marta e Maria, duas irmãs de fé firme, olhavam aflitas para o leito do irmão enfermo. Lázaro, o amigo de Jesus, estava à beira da morte. As duas enviaram uma mensagem urgente: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Mas o tempo passava e Jesus não chegava. Cada segundo parecia uma eternidade. O silêncio de Deus ecoava no coração daquelas mulheres. Quantas vezes você também já clamou e pareceu não ter resposta? O suspense cresce. O quarto de Lázaro fica mais frio. Os olhos dele cansados, o sopro da vida quase se apagando. E mesmo assim, Jesus, ouvindo a notícia, disse algo inesperado: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. O que ninguém sabia é que o atraso de Jesus era o prelúdio de um milagre. Jesus amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. E ainda assim, ficou 2 dias no mesmo lugar. O tempo do homem é curto, mas o tempo de Deus é perfeito. Enquanto o desespero tomava conta da casa, o mestre permanecia sereno. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. Mas o coração humano não entende os atrasos divinos. Maria chorava, Marta questionava, os vizinhos murmuravam. Se Jesus o amava, por que não veio antes? E quantas vezes nós também perguntamos isso a Deus: Senhor, por que não agiste ontem? Por que deixaste isso acontecer? Mas há momentos em que Deus se cala, apenas para provar que o silêncio dele também é parte do milagre. Porque o que está morto para nós ainda vive nas mãos do Criador. Quando Jesus finalmente chega a Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. O luto havia tomado a cidade. As lágrimas, os murmúrios, o cheiro da morte pairava no ar. Marta corre ao encontro do mestre e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Palavras de dor e de fé ao mesmo tempo. Ela acreditava, mas o coração dela estava ferido. Jesus olha nos olhos dela e responde: teu irmão há de ressuscitar. Marta pensa que ele fala da ressurreição no fim dos tempos. Mas o mestre vai além. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Silêncio. A alma de Marta treme. Aquela voz não falava apenas de Lázaro, falava de todos nós, porque Jesus não é apenas quem cura, Ele é quem ressuscita o impossível. Maria, ao ouvir que Jesus chegara, correu e se lançou aos pés dele, chorando. Ela não pediu explicações, apenas chorou. E Jesus chorou também. Jesus chorou. O versículo mais curto da Bíblia, mas um dos mais profundos. Deus chora conosco. O Salvador do mundo se comove pela dor humana. Ali, entre lágrimas, algo começou a mudar no ambiente. O clima de morte começou a se desfazer. Jesus não veio apenas consolar, Ele veio transformar. E é assim que Ele age até hoje. Quando tudo parece perdido, Ele se aproxima do nosso túmulo e pergunta: onde o sepultastes? Porque o lugar onde o homem desiste é o mesmo lugar onde Deus começa. Chegando ao túmulo, uma pedra enorme selava a entrada. O silêncio era pesado, mas Jesus disse algo que ninguém esperava ouvir: tirai a pedra. Marta tentou impedir: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Mas Jesus respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Essa frase atravessou o tempo e ainda ecoa em nossos corações. Quantas pedras temos colocado diante dos nossos milagres? O medo, a dúvida, o passado, a culpa. Mas o mestre continua dizendo: tira a pedra, porque antes da vida ressurgir, é preciso abrir o caminho da fé. Então Jesus levantou os olhos ao céu e orou: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele não pediu, ele agradeceu antes do milagre acontecer.
porque a fé verdadeira não espera ver para crer. Ela crê e então vê. Depois da oração, o céu ficou em silêncio. O vento cessou. Então, Jesus clamou com voz poderosa: Lázaro, vem para fora! Uma ordem que atravessou o véu da morte. O impossível ouviu e o impossível obedeceu. De repente, um som, passos, leve, vindos de dentro do túmulo. As pessoas recuam. O impossível está acontecendo. Lázaro sai vivo, ainda envolto nas faixas da morte, mas com o brilho da vida nos olhos. Jesus então diz: desatai-o e deixai-o ir. O milagre estava completo. A morte perdeu. E o nome de Jesus foi glorificado. Esse é o Deus que transforma funerais em festas, que muda o fim da história e prova que nunca é tarde demais quando ele está a caminho. A história de Lázaro não é apenas sobre morte e ressurreição. É sobre esperar, sobre crer, mesmo quando tudo parece acabado. Sobre entender que Deus nunca se atrasa, Ele se prepara. Talvez o teu Lázaro já esteja sepultado há 4 dias. Talvez teus sonhos cheirem a derrota. Mas Jesus ainda está dizendo: tira a pedra, porque Ele não esqueceu o teu nome. Ele ainda chama, e quando Ele chama, o impossível obedece. Então, não desista. Mesmo que pareça tarde, o relógio de Deus nunca falha. A ressurreição pode estar a apenas uma palavra de distância. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, ainda creio. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, o mesmo Jesus que chamou Lázaro pelo nome ainda chama você hoje. Ele chega no tempo certo.